tua misericórdia nos salva e o teu amor misericordioso nos livra de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá! Hoje no nosso vídeo nós vamos falar um pouco sobre a vida religiosa e consagrada, né? Sobre o que é a vida religiosa e consagrada e em que ela consiste. Bom, para que a gente possa entender um pouco sobre o que é a vida religiosa e consagrada, né? Precisamos voltar lá no século IV. No século IV, quando começou com os padres no deserto, né? O projeto da vida consagrada no século IV é muito simples e é simplesmente somente isso, né? Os padres do deserto e mais tarde as primeiras comunidades religiosas, né? O que eles só queriam, e somente queriam isso, era viver a aliança batismal de uma forma radical. E essa essência da aliança batismal é o amor. É simplesmente o amor. É viver o batismo de uma forma radical, amando. Como diz na leitura, amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Bom, então a primeira parte era isso, amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Viver o batismo de uma forma radical. E a segunda parte é amar o próximo. A vida religiosa e consagrada, ela também faz essa aproximação de amar também de uma forma radical o nosso próximo. A expressão que os padres no deserto usaram para definir a vida religiosa consagrada, eles disseram que é a vivência do primato do absoluto. O que seria esse primato do absoluto? O primato do absoluto seria realmente essa vivência do nosso batismo de uma forma radical. Ou seja, o consagrado, a consagrada, o religioso ou a religiosa tem somente um absoluto. E esse absoluto é Deus. E os padres no deserto logo perceberam que para viver esse primato do absoluto precisavam de uma consagração. Ou seja, se tornar sagrado. Se tornar sagrado, ou seja, exclusivo de Deus. Os nossos utensílios litúrgicos, por exemplo, nos ajudam a pensar isso. Por exemplo, o cálice. O cálice é algo sagrado, é algo consagrado somente a Deus. O cálice não vai ser usado para outra coisa a não ser para Deus. Hoje em dia, nós temos muitas congregações e cada congregação tem o seu carisma específico, onde elas vão trabalhar e vão viver esse primato do absoluto. Os religiosos e as religiosas, os consagrados e as consagradas, fazem uma consagração, um sacrifício diferente dos leigos e dos padres diocesanos. Por quê? Porque eles fazem um sacrifício de holocausto. Eles se entregam totalmente a Deus, radicalmente a Deus, em tudo. Nas coisas econômicas, ou seja, tudo que um religioso, uma religiosa tem e compra, não é dela, não está no nome dela, está no nome da instituição, da congregação que ela pertence, ou da ordem. Então, isso já é uma consagração, isso já é um sacrifício de holocausto, um sacrifício de entrega totalmente despojado das coisas materiais, né? Bom, para viver esse primato do absoluto, o religioso e a religiosa, eles precisam viver os três conselhos evangélicos, ou seja, a pobreza, a castidade e a obediência. Jesus, quando veio à Terra, ele quis ser pobre, casto e obediente. E nos chama também a viver esses votos evangélicos, ser pobre, ser casto e ser obediente. Os votos evangélicos aqui a gente não vamos aprofundar muito, porque faremos isso no próximo vídeo, porque dá também uma boa conversa, né? Um bom papo. Então, a consagração da vida religiosa é simplesmente, e não tem outra coisa a não ser isso, viver o primato do absoluto, viver a radicalidade do nosso batismo.
A religiosa e o religioso fazem esses 3 votos evangélicos através de uma profissão religiosa. Eles professam em público esses 3 votos religiosos e na primeira profissão recebem o hábito. Este hábito serve de um sinal exterior que aquilo é sagrado, é de Deus. Os votos evangélicos, portanto, ajudam a viver esse primato do absoluto. Não é a essência, ajuda a viver o batismo de uma forma radical. Ele nos empenha a viver isso, né? Bom, depois o religioso e a religiosa fazem os votos perpétuos. O resto da sua vida, né? E você vai ter esses votos de pobreza, castidade e obediência. E depois de que feito esses votos de pobreza, castidade e obediência, não tem mais para onde voltar. Como já diz a música, né? O barco já está em alto mar. E quem volta está cometendo, né? A gente nem pode muito entrar nesse assunto, mas já está cometendo um sacrilégio, né? Porque ele se consagrou totalmente a Deus. Também é um assunto para outro vídeo, né? Não vamos se empenhar aqui. Então, viver esse primato absoluto, viver esse batismo de uma forma radical, isso, simplesmente isso, é a vida religiosa e consagrada. É uma doação de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É esse mandamento que define a vida religiosa consagrada, o religioso e a religiosa consagrada. Bom, espero que isso tenha esclarecido algo um pouco, né? Até você que está fazendo um acompanhamento vocacional, que queira entrar na vida religiosa, na vida consagrada, que queira experimentar desse sacrifício de holocausto, né? Que é bom, um sacrifício bom, né? Todo religioso e toda religiosa precisam e são felizes. Temos que anunciar o evangelho felizes, se consagrar feliz. É triste ver um religioso, uma religiosa triste. Realmente, ele transmite algo triste, porque parece que ele está vivendo uma coisa forçada. E não, a vida religiosa consagrada, a primeira coisa que nós prezamos é a escolha. Eu escolho ser consagrado de Deus. E isso é felicidade, isso é alegria, né? Temos que ser alegre ao anunciar a palavra de Deus. Então, isso sim é a vida religiosa e consagrada. Não esquece de deixar a curtida, o like, né? E compartilhe o nosso vídeo para que as pessoas possam experimentar também dessa vida religiosa consagrada. Quem sabe, né? Nós conseguimos aí uns grandes religiosos, umas grandes religiosas também. A Congregação dos Filhos do Amor Misericordioso deixa em aberto, né, esse acompanhamento vocacional, essa direção espiritual, né, para todas as pessoas interessadas. E Deus nos abençoe, que mais esperança interceda por cada um de nós.